você foi candidato, né? Na última eleição, você quase foi eleito, né? Ficou suplente, mas no seu livro eu senti que você fala com uma certa melancolia dessa experiência, né? Você fala uma hora que você se emocionou muito no último ato de campanha. Você pretende se candidatar novamente a cargo público? Não, acho assim, todo mundo faz uma loucura na vida. Essa foi a minha. Mas é uma vez só, né? Mas eu talvez discorde um pouco de você. Se passou essa impressão, é porque talvez eu não tenha escrito bem. Mas a ideia não é que isso não me deixou uma experiência melancólica. Muito pelo contrário, né? Acho que me deixou... Eu até tentei trazer isso. Quer dizer, são as descobertas, os contatos que você tem em situações como essa, né? Mas o que eu acho, talvez tenha só do melancólico, é que eu acho que o campo político ele se retraiu de uma forma tão brutal nesses últimos 10 anos, né? Isso não é só no Brasil, mundialmente. Isso acho que tem muito a ver com o colapso da esquerda, né? Algo que eu falo já faz um tempo, que eu acho que a esquerda mundial entrou em colapso. E seria importante a gente assumir isso de uma vez, certo? Como uma condição para conseguir sair dessa situação, né? E acho que uma das expressões máximas desse colapso é uma retração da nossa capacidade de enunciação. Não é Você acha que ainda estamos em colapso, nesse colapso atualmente? Sim, eu acho que a gente está, eu diria até muito mais brutal, muito mais brutal, né? E eu digo não só no Brasil, acho que mundialmente, né? Por uma razão muito simples, porque a esquerda se tornou no partido da ordem, né? O caso brasileiro eu acho exemplar, quer dizer, a gente tem um sistema... Bem, quem são nossos aliados? O Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A gente deveria parar para pensar como é que a gente chegou nesse grau, entendeu? Quer dizer, aqui que a gente faz, defender instituições, Deus me livre, o dia que vocês me botaram para defender instituições, eu mudo de emprego. Quer dizer, instituições que funcionam mal, que são parte do problema, não são parte da solução, nunca foram. Certo? São parte de uma estrutura oligárquica que é constituinte do país, né? O que faz? Mas não tem como fazer diferente. Por quê? Porque você tem uma extrema-direita muito forte. Bem, a extrema-direita talvez esteja muito forte exatamente porque a gente não consegue fazer outra coisa a não ser isso. Porque talvez eles conseguiram entender uma coisa que, bem, o sistema de pactos da democracia liberal entrou em colapso. Nem os defensores da democracia liberal conseguem defendê-la. Veja o caso da França, que interessante. Você tem lá um governo, Macron, que era assim, o defensor da democracia liberal. Foi ele que destruiu a democracia liberal na França, de uma vez por todas. Por exemplo, um país que passa uma reforma da Previdência por decreto-lei, está dizendo que o Congresso está lá de brincadeira. Não tem nenhuma função. Certo? Então, assim, não foram os populistas, entre aspas, que destruíram a democracia liberal. Foi os seus defensores que destruíram elas, né? Então, eu diria, isso eu poderia falar sobre o nosso sistema brasileiro e tudo que está acontecendo. Então, mas eu digo tudo isso simplesmente para dizer, numa situação como essa, não é uma questão de entrar em melancolia, mas entender que talvez um elemento importante da política agora seja resgatar sistemas de lutas do passado que ficaram em suspenso, né? Por exemplo, nesse verbete que você citou, eu falo de uma experiência, talvez tenha sido uma das experiências mais fortes da campanha que eu tive, né? Que é visitar uma fábrica ocupada em Sumaré, que é a Flasco, né? Que ela foi ocupada durante 13 anos, né? E a história é absolutamente fantástica. Ela diz muito sobre o Brasil, mas muito, certo? Porque ela foi ocupada durante 13 anos pelos trabalhadores. Nesses 13 anos, os trabalhadores aumentaram a produção, diminuíram o tempo de trabalho e aumentaram os salários. Ou seja, mostrando que ninguém precisa de CEO na vida, né? Só que o que aconteceu, eles não tinham financiamento de ninguém. Eles bateram a porta do BNDES, começaram em 2003, 2016. Bateram na porta do BNDES, quando ainda era o Carlos Lessa, né? Não, vamos fazer um estudo, vamos ver e vamos fazer um financiamento. Bateram 1, 2 vezes, 3 vezes. Na 4ª vez, bateram no Palácio do Planalto, o Palácio do Planalto falou, isso não é uma prioridade nossa. E assim, me desculpe, mas eu queria entender que governo de esquerda é esse, onde a autogestão da classe trabalhadora não é uma prioridade. Eu não consigo entender. Não tem nenhuma justificativa nesse sentido. Certo? Quer dizer, e eu acho que o que é interessante, eles continuaram. Só que veio o Bolsonaro, né? O Bolsonaro cortou, o governo então cortou a energia, então eles ficaram com a fábrica abandonada, mas eles não saíram da fábrica.
Eles continuaram lá, até hoje, eles estão lá até hoje. Né? Que legal! A despeito, mas sem conseguir produzir. É claro, aí numa situação melancólica, uma situação triste, sabe por que essas lutas foram feitas, olha onde a gente chegou. Mas quando a gente foi fazer a discussão, apareceu vários operários e também uma filha de operário. E a filha do operário fez uma testemunha, foi uma coisa absolutamente inacreditável. Porque ela começou a falar, olha, eu sou filha de um operário aqui, eu fui estudar na Unicamp, estudar engenharia, eu comecei lá, eu estava triste, tive uma tentativa de suicídio, não sei o quê, um dia o meu pai me levou para a fábrica, e aí eu vi que as coisas que eu estava aprendendo na universidade, os trabalhadores faziam, resolviam melhor, né? Eu entendi por que meu pai foi tão cabeça dura, nunca quis largar daquela fábrica, porque como se ele falasse, eu nunca mais vou me submeter a pessoas que acham que têm um direito de mando natural sobre mim. Agora eu vou gerir a minha própria produção, né? Ou seja, imaginar que uma experiência como essa, ela é limitada, eu sei, a gente vai ganhar eleição fazendo esse tipo de coisa. Mas tinha na Iugoslávia, né? Pois tinha na Iugoslávia, mas ela tem uma força enorme, que é a força de lembrar, nós deixamos para trás alguma coisa que não poderia ter ficado para trás.